Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. EcoSport Zetec Rocan com direção hidráulica pesou o volante, pessoal. Que pode ser isso e como solucionar o problema? Lembrando aí que essa dica vai servir para toda a linha Ford com motor Zetec Rocan, com motor Duratec, com motor Sigma, tá? Ford Ka, Ford Fiesta, EcoSport, Focus, Courier, New Ka, New Fiesta, New EcoSport, todos eles sem exceção, tá certo? Desde que possua direção hidráulica, tá bom, pessoal? Lembrando que essa dica também vai servir para todos os outros veículos de todas as marcas, de todos os modelos e com qualquer motorização, desde que possua direção hidráulica também, tá certo? Vai uma observação aí que é a seguinte: a gente sabe que existe alguns tipos de sistema de direção, tá? Existe a direção hidráulica, como é o caso desse carro aqui, existe a direção elétrica, né? Os carros que estão saindo hoje em dia, né? A grande maioria deles é com direção elétrica, tá bom? Vai ter o sistema também de direção eletro-hidráulica, que é um sistema misto, né? A linha Renault, Peugeot, Citroën tá saindo bastante também, tá certo? Mas essa dica que eu tô dando agora vai ser especificamente somente para os veículos com direção hidráulica, tá bom? Esses outros sistemas de direção, em outras situações, a gente vai fazendo vídeos e falando um pouquinho sobre ele, tá certo, pessoal? Gente, esse carro que eu estou com ele, como vocês podem ver, é um EcoSport Zetec Rocan 2012 com direção hidráulica. Não tá com esse problema, mas a gente tá usando como exemplo para dar essas dicas. A gente vai falar tudo aqui que provoca esse sintoma da direção ficar pesada, ou assim, mais pesada do que deveria, ou dura de vez, né? Endurecer, ficar desconfortável, enfim, tá certo? Então vamos aqui à frente, que eu quero falar um pouquinho sobre a primeira situação, o primeiro componente que pode provocar aí esse sintoma da direção hidráulica pesar, tá? É o nível, tá aqui ó, o nível do óleo da direção hidráulica ou fluido da direção hidráulica. Quando esse nível aqui ele baixa, tá, o óleo aqui seca do reservatório, o carro pode ficar com o volante pesado, desconfortável, duro, tá certo? Só que esse sintoma de direção pesada, ela vem junto com mais um sintoma, um segundo sintoma, que é também ruídos. Quando o motor está funcionando, que esterça o volante para a direita ou para a esquerda ou para a direita, ele vai fazer ruídos, sons esquisitos, um roncado, né? O tipo um som desse tipo aqui, parecido com isso que eu estou fazendo, essa sonoplastia que eu estou fazendo, tá? Então, esse sintoma de pesar vem junto com esse ruído, tá certo? Quando é o nível do óleo da direção hidráulica baixo, na grande maioria das vezes, tá certo? Agora, é comum esse óleo baixar? Não é comum, é defeito, tá, pessoal? O óleo de direção hidráulica não baixa, não é, por exemplo, como o óleo de motor. O óleo de motor é sabido, a gente sabe que de fato ele tem que baixar mesmo, porque o motor precisa queimar óleo para poder fazer a lubrificação adequada lá nos cilindros, né, na câmara lá de combustão, ali os pistões, anéis de segmento, enfim. Então ele baixa um pouco de óleo para poder proporcionar essa boa lubrificação aí do sistema. Já a direção hidráulica não precisa baixar óleo, tá? Ela não tem que baixar óleo. Se está baixando óleo aqui do reservatório, do nível, ele tem nível máximo e nível mínimo. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Ele tem uma varetinha parecendo com vareta de óleo de motor. E percebam aqui, gente, ó, que ela tem uma setinha. Na ponta da setinha embaixo é o nível mínimo e na ponta da setinha de cima é o nível máximo, tá bom? Então o que é que acontece? Você verifica o nível dessa forma. Se está baixo demais, é vazamento com certeza. Quais são os pontos aqui que mais dá vazamento de óleo, né, de fluido de direção hidráulica? Desculpa, gente. O primeiro deles, tá? O primeiro componente, que é, na verdade, aí assim, campeão mesmo, tá? Às vezes que a gente pega o sistema de direção hidráulica vazando, vai ser a caixa de direção hidráulica vazando óleo. A caixa de direção fica ali na parte de baixo, não dá para mostrar aqui. Eu teria que levantar o carro para mostrar a caixa de direção hidráulica, mas ela tem reparos, né, retentores e tudo, que com o tempo de uso ele dá desgaste e dá vazamento de óleo, tá? Algo bem interessante que ocorre, né, com direção hidráulica, o vazamento dela, é que muitas das vezes ela vaza o óleo, baixa aqui mesmo, acaba aqui mesmo, o volante pesa, tá? O carro fica roncando, zoando, indicando que está faltando óleo, e você não vê uma gota de óleo no chão da sua garagem, não pinga em canto nenhum, e você não vê vazamento. É porque, pessoal,
o óleo vaza da caixa de direção e fica acumulando dentro das coifas, né? As coifas umas sanfoninhas, umas proteções de borracha que protege a cremalheira ali da direção hidráulica, né? Na verdade é um porta-poeira, um guarda-pó, protege para evitar de entrar lama, poeira, terra, né? Contaminação ali para a cremalheira, tá? Então ela protege. Então essa coifa ela vai enchendo ela de óleo, fica cheia de óleo ali dentro, o óleo vazando daqui do reservatório, enchendo a coifa, né? Da direção hidráulica, da caixa de direção, e você não vê vazando, tá certo? Se você espirrar, pressionar, apertar a coifa, vaza óleo, joga óleo para todo lado, óleo que estava vazando, tá certo? Então, se o seu carro tá assim, saiba que dentro daquela coifa não é para ter nada, uma gota de óleo sequer não é para ter. Se tem o óleo ali é porque está vazando pela direção hidráulica, e a solução é ou recondicionar ou substituir a direção hidráulica, tá certo? A caixa de direção hidráulica. Lógico, novo é novo, sempre eu recomendo substituir por nova e original. Caso você não possa, não consiga, seja muito caro, o recondicionamento sim é uma boa opção, fica bom, tá certo? Dependendo do profissional que faz, ele vai dar garantia e vai ficar muito bom o serviço, tá? Eu já fiz muito isso e também recomendo, caso você não possa colocar nova, tá certo, pessoal? Outro ponto que dá vazamento de óleo é a própria bomba de direção hidráulica. Tá aqui, ó, ela tem um retentor ali no pezinho ali do eixo dela, que esse retentor às vezes vaza óleo, tá? E ela vai baixando o nível aqui, fazendo aí esse sintoma da direção hidráulica pesar, tá certo? Também temos mangueiras, né? Tanto a linha quanto o retorno, com abraçadeiras e tudo, que essas abraçadeiras às vezes perde pressão, ou a mangueira aqui também estraga, né? Resseca com o tempo de uso. E aí ela começa a dar vazamento pelas conexões. Às vezes a mangueira racha. Tem um cano de fluido aqui, ó. Esse aqui é um cano de direção hidráulica. Às vezes ele racha também, tá certo? Nas conexões lá na caixa de direção tem também umas conexões ali dos canos de óleo que pode dar vazamento. Enfim, existem vários pontos no sistema de direção hidráulica que pode dar vazamento de óleo, tá, pessoal? Cabe aí a você que é mecânico, que é profissional da área, fazer uma inspeção visual aí, tá? Alguns testes e identificar esse problema, tá certo? E se você for proprietário, leve no seu mecânico de confiança ou na sua oficina de confiança e peça que o pessoal lá faça essa inspeção visual, verifique aí e encontre esse vazamento, porque não é para vazar, tá bom, gente? Então o primeiro componente aí é vazamento. A primeira situação é vazamento de óleo, faz a direção hidráulica pesar, tá bom? Segundo componente, pessoal, como eu já falei, bomba de direção hidráulica, tá? Tanto pode dar vazamento, como ela pode dar problema dentro dela e ela dá um desgaste e perde pressão. Gente, esse ruído que vocês estão ouvindo aí no fundo do vídeo é a chuva, tá? Tá chovendo muito aqui e as telhas aqui da oficina é de alumínio e faz muito barulho. Então, se vocês ouvirem o ruído, não se incomodem, saiba que essa questão da chuva. Eu vou tentar falar o mais alto que eu puder para vocês conseguirem ouvir, tá bom? Se eu ver que vai piorar muito aqui, eu paro o vídeo, pauso e depois continuo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade que ainda tá dando. Essa bomba de direção hidráulica, ela dá problema, pessoal. E ela perde pressão, ela não consegue mais jogar óleo com pressão lá para a caixa de direção hidráulica. E aí a direção pesa, tá certo? A direção vai ficar pesada, vai ficar desconfortável, vai ficar mais pesada do que deveria estar, tá certo? Então, bomba de direção hidráulica dá esse tipo de problema, tá certo? Uma outra coisa também que pode fazer aí a direção hidráulica pesar é o estado, tá? Da correia de acessórios, a correia auxiliar de acessórios, tá, pessoal? Essa correia, tá certo? Ela é responsável por puxar aqui a polia da bomba de direção hidráulica, fazendo a bomba funcionar e jogar óleo com pressão. Ocorre que essa correia, quando está muito desgastada, já muito desgastada mesmo, tá, pessoal? Esse problema aqui é bem difícil de dar, mas eu já peguei alguns casos que estava dando defeito intermitente. A bomba de direção, aliás, o volante do carro endurecia e depois ficava mole. Aí, de vez em quando, endurecia de novo, ficava mole, assim, em questão de segundos, tá certo? Então, quando isso ocorre, geralmente é a correia passando. A correia ali patinando em cima da polia da bomba de direção hidráulica. Principalmente em períodos chuvosos, em período que você pega muita lama, muita água e bate água ali na correia. Aí a correia dá aquela patinada, ela passa ali por cima da polia. E aí a bomba de direção hidráulica perde rotação, consequentemente perde pressão. E aí a direção dá aquelas endurecidas rápidas, intermitentes aí de segundos, né?
endurece por segundos, né? E depois volta, fica com esse problema aí intermitente aí, principalmente todas as vezes que pega água, como eu já falei. Tá bom? Então a solução para isso é substituir a correia, bem como os seus rolamentos auxiliares e rolamento tensor. E verificar também os demais rolamentos aí, né? Da bomba de direção hidráulica, se o rolamento não está desgastado, bomba de água, compressor do ar-condicionado, enfim, fazer uma verificação geral para poder fazer a substituição da correia para solucionar esse problema da direção ficar endurecendo de uma forma intermitente, tá certo? Outra coisa que pode ocorrer, pessoal, também é a direção hidráulica estar muito ajustada, muito apertada. Isso ocorre geralmente quando alguém faz um reparo. Eu falei há pouco sobre os vazamentos da direção, tá? Então, às vezes a direção hidráulica ela tá mole, tá normal, e tá vazando óleo, vazando bastante óleo. Aí você pega e pede para um profissional lá da área fazer o recondicionamento da caixa de direção. Ele vai consertar, trocar os reparos, tirar o vazamento, enfim. Quando ele montar, você vai perceber que a direção vai estar muito mais dura do que deveria, tá certo? Então, isso foi o que? Foi montagem, foi o ajuste que ficou muito justo. Aí você deve pedir para esse profissional dar mais uma liberada nessa cremalheira, dar mais uma ajustada ali para a direção ficar um pouco mais leve, tá certo? Porque existe um limite, não pode nem estar pesada demais nem leve demais, tem que ter cada sistema de direção vai ter ali o seu padrão, a sua forma, tá certo? De trabalhar. Então, se você percebeu que pesou demais depois que foi feito um serviço na direção, é porque ficou muito ajustada, tá certo? E um outro componente, tá, pessoal, que faz aí a direção hidráulica, tá certo? Ficar pesada, ficar dura, é o rolamento do coxim, tá? O rolamento do coxim do amortecedor dianteiro, tá? Pouquíssimas pessoas falam isso. Então, o coxim, todo carro, todo veículo de todas as marcas, de qualquer modelo, com qualquer motorização, vai ter um rolamento no coxim. Esse rolamento é para quê? A função dele é para justamente proporcionar conforto no momento que você está esterçando o volante para um lado ou para o outro, tá? Então, os pneus, né, ali no chão, ele vai virar para um lado e para o outro, isso aqui vai ficar girando, tá? Vai ficar girando. Então, já que isso aqui gira para um lado e para o outro, ele teria que ter um sistema aí que proporcione um deslizamento adequado, né? Um conforto na hora de você fazer essa manobra. Então, esse componente é esse rolamento, tá bom? Esse carro aqui eu vou fazer um serviço dele na suspensão, trocar as coifas, né? Batente e coifa dos amortecedores dianteiros porque estão estourados. E aí eu vou mostrar para vocês, tá certo? Esse rolamento do coxim fora, no chão, como é que ele trabalha, vocês vão ver, tá? Então esse rolamento, pessoal, ele dá desgaste, tá certo? Ele desgasta, ele pesa, ele trava e faz o volante ficar pesado, ficar duro. Isso em qualquer carro, de qualquer marca, qualquer modelo, tá certo? Se você já procurou defeito em todos os lugares, não encontrou, tá certo? Direção hidráulica tá ok, não tem vazamento, tá tudo certinho. A tabela de ajuste do peso da direção hidráulica tá batendo, tá normal para o seu carro, para a especificação do seu carro, você não encontrou defeito e a direção continua dura, então a probabilidade de ser o rolamento do coxim do amortecedor dianteiro é muito grande, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora qual é o rolamento. Olha, gente, e o outro componente aqui que faz aí o volante do carro ficar pesado também, tá? É o rolamento, tá bom? Do coxim do amortecedor dianteiro, especificamente essa parte aqui de baixo do coxim. O coxim é a parte superior e na parte de baixo aqui entre a mola helicoidal e o coxim vai ter um rolamento, tá bom? Que é justamente para facilitar na hora de esterçar o volante para a esquerda ou para a direita, ficar levezinho, ficar confortável, né? Então, todo carro vai ter esse rolamento, tá certo, pessoal? Nem todo vai ser desse mesmo jeito, vai ter formatos diferentes, mas o fato é que todos eles vai ter, tá certo? Então a função dele é essa aqui, ó. Girou o volante, ó, tá vendo? Ó? Ele faz isso aqui, ó. Perceba aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele vai ter realmente um rolamento. Ele tem roletes lubrificados com graxa aqui na parte de dentro, tá? Então, quando esse rolamento se desgasta, tá certo? Ele se desgasta, dá problema aí, entra terra, ou realmente ele dá um desgaste excessivo na parte de dentro, ele vai começar a travar, prender esse rolamento, deixando aí o movimento do volante para a esquerda ou para a direita, né? O fato de você esterçar o volante vai ficar muito pesado, vai ficar bem desconfortável, vai fazer a direção hidráulica ficar pesada. E você vai pensar que é um outro problema, né, relacionado aí ao sistema de direção hidráulica, quando na verdade é um sistema relacionado à suspensão, tá? No caso, o rolamento do coxim do amortecedor dianteiro, tá bom? Então, solução para isso aqui é substituir
esse rolamento, tá certo? Ou se ele tiver em perfeitas condições, tiver apenas com a lubrificação aí comprometida, né? Pode também se abrir, que ele tem como se abrir, e fazer uma limpeza e uma lubrificação, ele vai resolver o problema também, tá bom? Mas na maioria dos casos, a recomendação é realmente de fato substituir esse rolamento aqui. É isso, pessoal. Essa era a dica que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza aí, deixa seu like, pra gente é importante demais. A gente ajuda com as dicas. Por gentileza, o mínimo que vocês podem fazer para nos ajudar, para me ajudar, é deixando o seu like aí no vídeo, tá bom, pessoal? E deixa seu comentário também, né, dizendo aí se eu consegui ajudar ou não, tá bom? E se você é novo, tá chegando agora no canal, por gentileza, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá certo? Na descrição desse vídeo eu deixei também um link aí do meu perfil do Instagram para você ir lá e seguir a gente também. Estou começando a colocar algum conteúdo lá, pouquinho, mas estou começando a colocar. Se você puder lá seguir a gente também no perfil do Instagram, eu agradeço demais, tá bom? Então, meu muito obrigado, tá? Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva.